Matéria de hoje da Folha de São Paulo, da Gabriela Biló, e foi publicada pela Folha de São Paulo hoje. A reportagem diz o seguinte: fui pago para ser apoiador fake e fazer pergunta ensaiada para o Bolsonaro, diz publicitário. No dia 13 de abril de 2020, no início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro disse uma frase, isso aqui eu estou lendo a matéria da Gabriela, na saída do Palácio da Alvorada, que tinha como alvo a TV Globo e seu então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que seria demitido 3 dias depois. Questionado se teria assistido na véspera a entrevista do Mandetta ao Fantástico, Bolsonaro respondeu de pronto: eu não assisto a Globo. A cena, gravada por várias pessoas e imediatamente veiculada nas redes sociais, onde viralizou, foi, no entanto, previamente combinada entre o governo federal e o site bolsonarista Foco do Brasil, afirma o publicitário Beto Viana. Naquele dia, Beto figurava como apoiador do presidente e foi o responsável por fazer a pergunta. Agora, em entrevista à Folha, Viana diz que havia sido indicado por um amigo e contratado por telefone por uma pessoa de nome Anderson, que se identificava como do site Foco do Brasil. Esse Foco do Brasil, se vocês olharem vários vídeos do Bolsonaro lá no cercadinho dele, os vídeos são todos desse site Foco do Brasil. É o único site que tem acesso ao cercadinho, ou seja, é um site amigo, e agora estamos vendo aqui que inclusive é um site que ajuda a armar cenas para que elas pareçam reais, né? A pagamento, inclusive. O Foco do Brasil é um canal bolsonarista fundado por Anderson Azevedo Rossi, com 2,9 milhões de inscritos no YouTube. Eu tô com 35 mil e esse negócio aqui com 2,9. Por quê? Porque vocês não se inscrevem no canal. Vocês deixam um canal desse tamanho chegar a 3 milhões de inscritos. Esse canal aqui, eu acho que eu vou começar a pagar a gente pra ir falar na frente do Bolsonaro também, pra ver se aumenta os inscritos aqui, já que vocês não se inscrevem no canal. Aquela segunda-feira, 3 de abril, era seu primeiro dia de trabalho. O publicitário então relata que esse Anderson do site questionou se ele tinha coragem de fazer uma pergunta ao presidente. Aí ele falou: eu vou mandar a pergunta aí no WhatsApp e você faz essa pergunta para ele. Se qualquer outro apoiador for falar com o presidente, você corta porque o presidente está esperando essa pergunta sua. Aí ele mandou o texto do jeitinho que era para eu falar. Ou seja, segundo o que está falando esse publicitário, e não está só falando, ele mostrou os prints, mostrou a grana que ele recebeu por transferência bancária, tem o vídeo dele fazendo a pergunta, tem a resposta do Bolsonaro, a matéria tá muito boa e muito completa, não é só um cara falando alguma coisa, que vocês sabem que eu sou contra esse papo, né, de aparece um delator aí a 15 dias da eleição e vira manchete, né, aqui não rola. Quem faz, mas eu não faço, não é a minha, porque a gente já viu onde esse negócio foi dar, né. E aí, rapaziada, aqui os prints, ó. Primeiro eu vou mostrar o vídeo, tá? Prestem atenção no vídeo, olha só. Meu presidente, eu vim do Rio de Janeiro só pra te... Ó, galera, o cara é esse cara de camiseta florida aí, ó. Tá segurando o celular em primeiro plano, tá? Vocês estão vendo aí, ó. Esse cara aqui é o publicitário que deu essa entrevista hoje à Folha. Falou em on, como se diz no jargão jornalístico, né? Ou seja, botou a cara, tá? A cara dele na matéria lá, botou a cara e mostrou provas do que ele tá falando. Então, esse aqui é o vídeo. Então, segundo ele, esse vídeo foi combinado. Esse cara foi colocado no lugar onde ele foi colocado. Segundo ele relata também e mostra nos prints de conversa de WhatsApp que ele mostrou pra Folha, pra Gabriela, foi colocado lá em conluio com a assessoria do Bolsonaro. Eles já sabiam que esse cara ia lá, que não era pra ele ser barrado, que era pra ele entrar. Ele entrou, ele fez uma pergunta que foi mandada para ele por WhatsApp, essa pergunta foi paga, ele ganhou R$ 1.100 para fazer essa pergunta, ele mostrou o TED, mostrou as conversas, essa pergunta foi paga, foi mandada para ele fez a pergunta e o Bolsonaro respondeu, e isso depois, olhem aí de quem é o vídeo, olhem o logotipo no canto aí, do tal do Foco do Brasil, né, esse site. Então, segundo a denúncia desse publicitário, esse site armou uma cena para parecer verdadeira. Essa cena é falsa, é uma cena armada. Ela não só é falsa, como ela foi paga, ele pagou o cara para fazer a pergunta. Segundo essa denúncia, o Bolsonaro sabia que esse cara estaria lá, informado pela própria assessoria, sabia qual pergunta seria feita e deu uma resposta, obviamente, para viralizar e virar uma das suas mitadas, né? Então vamos ver o vídeo todo aí. Tudo bem? Tudo bom, presidente? Um monte de coisa boa aí acontecendo. O pessoal preocupado com esse vírus chinês aí, né? Mas ninguém falou da dona da Avon lá, né? Vejam que tem um cara que faz a pergunta antes, né? Quem fez a pergunta aqui não foi o publicitário que está fazendo a denúncia. Quem fez a pergunta foi um outro cara aí.
e o do vírus chinês, não sei o que, o Bolsonaro não respondeu. 256 Presidente, o que você milhões. achou da entrevista do Mandetta ontem no Fantástico? Aí entra a pergunta que tinha que entrar, pelo publicitário, que foi pago de novo. Esse cara recebeu R$1.100 para fazer essa pergunta. Aí quando ele faz a pergunta dele, tá filmando, aí o Bolsonaro olha e vai responder. Ou seja, um cara fez uma pergunta antes dele, não respondeu. Uma outra pessoa ia fazer uma pergunta na esquerda lá, o Bolsonaro ignorou e o cara não fez a pergunta. Aí quando esse cara fez a pergunta, o Bolsonaro olha e responde. Eu não assisto a Globo. Eu não vou perder tempo uma vez assistindo TV Globo agora. Aquela emissora conhecida. Presidente, sou bispo da Igreja Fonte da Vida. A pedir Pronto, esse trecho que nos interessa, né? Então, essa é a denúncia da Folha de hoje. A Folha não trouxe só a fala de alguém, a Folha trouxe os prints das conversas. Isso aqui foi recebido, né, do WhatsApp por esse publicitário, dessa pessoa que ele identifica como Anderson do Foco do Brasil, e esse Anderson do Foco do Brasil, que é o canal que viraliza essas coisas do Bolsonaro. E, gente, é um investimento, isso é uma coisa importante de vocês terem presente na cabeça de vocês. Isso é o melhor investimento do mundo. Esse negócio aí custou R$1.100. Vocês têm ideia de quanto fatura esse canal por mês? Com 3 milhões de seguidores aqui no YouTube e com mais não sei quantos milhões de acessos num outro site que eles têm, com Google Ads, com não sei o quê. Uma banana absurda. Muito dinheiro. Esse é o melhor investimento do mundo. Se você estiver pensando em fazer um investimento, faça esse é um investimento seguro. Isso é quase melhor do que ser o Paulo Guedes e dolarizar a própria fortuna e depois fazer o dólar aumentar. É quase melhor que isso, mas não é melhor. Paulo Guedes ainda se deu melhor que esse cara do Foco Brasil. Custou muito barato essa armação aqui. Para você ter um vídeo viralizando depois, esse vídeo sendo monetizado, e você ganhando mais inscritos, etc e tal, é muito barato. É o melhor investimento do mundo, né? E o cara fala aqui, ó, pergunta pro presidente o que ele achou da entrevista do Mandetta. Tá aqui a pergunta do cara do Foco do Brasil, que disse pro cara, o cara foi lá, fez exatamente a mesma pergunta. Ok? Precisa ser a primeira pergunta. Ele deixa claro isso. Por quê? Tem que chegar, porque esses vídeos têm que ser curtos, né? Chegou, fez a primeira pergunta, Bolsonaro respondeu, pum, 30 segundos é o vídeo que vai viralizar, né? A gente sabe como as coisas funcionam hoje em dia, né? Tudo muito rápido, né? E aí, aqui ele fala, não, eu só conheço a fulano, não sei o quê, daí ele falou assim, ó, melhor ser bem discreto, ok? Não falar com um outro fulano lá de dentro para os jornalistas não perceberem, para você agir como um apoiador, ou seja, o cara do Foco do Brasil tá dizendo aqui, ó, seja discreto, chega lá, não fala com ninguém, esses nomes suprimidos aqui possivelmente sejam pessoas lá do staff, do presidente ou tal, não sei, né? Eu acabei não sei se na matéria tem porque esses nomes estão suprimidos ou se foi a própria fonte que suprimiu, né? É importante saber, inclusive, depois eu vou lá, erro meu de não ter visto o motivo, tá? Depois eu vou ver o motivo lá, mas vocês também olhem a matéria e vejam vocês lá. Aí o cara que vai fazer a pergunta responde, tá bom. E aí, cuidado para não trocar de lente durante a gravação. Ok, é porque fiquei muito próximo, achei que ele ia ficar do outro lado, mas toma esse cuidado de tarde. Aqui tá tudo, ó. Amanhã deixa novamente o celular acoplado no manche. Quando chegar lá, diga que a Vera da Secom é a Secretaria da Comunicação, ou seja, quando você chegar lá para filmar, fala que a Vera, que é da Secretaria da Comunicação, ou seja, a equipe do Bolsonaro, deixou o seu nome lá, está lá para eles verificarem. Ele falou com a portaria agora há pouco. O Nero entrava antes com o manche e ninguém falava nada. Ou seja, aqui dá a indicação que antes desse cara ser contratado para fazer perguntas a pagamento, tinha um outro cara que fazia essas perguntas a pagamento. E aí, outra aqui. Está na entrada de visitantes, certo? Daí o cara fala, agora estou na entrada da imprensa, fui na de visitantes, mandaram eu para cá. Daí o cara fala, nunca na entrada da imprensa. Sempre na entrada de visitantes. Volta para visitantes, por favor. Ou seja, aqui estão os prints das conversas. Depois tem também o print da TED, que ele recebeu, R$1.100 para fazer essa pergunta. E essas conversas nos fazem acreditar que isso é um esquema. Isso é um esquema que rola há muito tempo. Antes desse cara aparecer lá, tinha outro. E por que que eles trocam? A matéria explica por que que eles trocam. Porque a pessoa fica muito visada. E aí a imprensa começa a desconfiar. Essa imprensa, né? Por que que o Bolsonaro fala tão mal da imprensa? Porque ele tem medinho do trabalho que a gente faz. Porque o trabalho que a gente faz é esse trabalho aqui. De expor e mostrar como eles são ridículos, como eles são falsos. Como tudo é armação, como tudo é um esquemão, tudo é um grande esquema. Essas conversas deixam claro que isso é um esquema, que funciona há mais tempo. Antes desse cara tinha um outro cara. E depois eles trocam esse cara. Esse cara não volta mais lá fazer pergunta. Eles deslocam ele para um outro lugar e um mês depois eles dispensam ele. Ou seja, esse cara foi contratado para ser só um bucha de canhão. Ele vai lá, faz uma pergunta, ganhou R$1.100 de um contrato de R$2.000 que era para ele ganhar no total. E depois possivelmente contratam outra pessoa para fazer a mesma coisa. Que não entra pela entrada de imprensa. Como vocês viram ali, nunca pela entrada de imprensa. Sempre pela entrada de visitantes.
Quem autoriza a entrada de visitantes, segundo essa denúncia? Uma pessoa chamada Vera, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Então, meus caros, o governo Bolsonaro é um governo de mentiras. É um governo de mentiras. Desde o mais raso episódio, desde o mais raso acontecimento, uma pergunta idiota para uma resposta idiota, até o mais alto escalão, é um governo de mentiras.